O título dessa mensagem é: a fé não envelhece. De novo, a fé não envelhece, mas precisa ser alimentada e sustentada. Estar desanimado não significa que você não tem mais fé. Estar com medo, inseguro e até duvidando não significa que você abandonou a fé. Fé precisa ser alimentada. A Bíblia mostra isso. Fé precisa ser sustentada, nutrida, regada. Que o Espírito Santo fale conosco nessa noite aquilo que Ele preparou para nós. Se conseguimos chegar até o fim dessa mensagem, amém. Se não conseguimos, quarta que vem a gente vai até lá. Mas eu creio que tem gente aqui que a fé estava tirando a aposentadoria, e nós vamos tirá-la hoje da aposentadoria. Vamos reativar a fé, vamos reavivar a fé, vamos nutrir a nossa fé, ao invés de ficar procurando o que, quem, onde, algo sobrenatural, para nos ativar em fé. E tem gente que corre para tudo que é lado, irmãos, acontece aqui, acontece em todo lugar. Quando a gente marca, tem algo especial. Nós tivemos, por exemplo, aquela série de ministrações do Shemitah, e foram 2, 3 dias seguidos, e gente, lotou de gente. Por quê? Porque tinha algo que encheu os olhos, e realmente era uma visão muito importante, e eu fiquei feliz por ver a igreja sedenta e vir buscar aquele conhecimento. Mas por que não conseguimos enxergar essa mesma fome, essa mesma paixão, essa mesma sede, toda vez que o Senhor quer falar, usando a minha vida ou a vida de quem quer que seja? Porque uma vez que a Bíblia está aberta, e o nome do Senhor está sendo honrado, Deus vai fazer algo grande. Ele diz que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. O que isso me ensina? Que até quando alguém ministra a palavra e aquela pessoa não está bem com Deus, ela vai responder por não estar bem com Deus, mas eu vou receber uma palavra, e aquela palavra vai produzir em mim aquilo que Deus deixou revelado na palavra dEle. Quem entende, diga amém. Agora, obviamente, se você está num lugar onde você vê que a fonte está suja, você tem que buscar uma fonte limpa. Mas eu estou aqui para te dizer, a tua fé não envelheceu. Talvez ela precise ser provocada, reativada. Fé não tem ao prazo de prescrição. Prescreveu. Isso aí, aquela palavra que Deus deu, passou muito tempo, agora ela ficou para trás. Hebreus 11 diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? Aprovação. O verso 2 diz, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de quem, gente? De Deus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, tudo que não existe foi criado a partir da visão de Deus pela palavra de Deus. Então presta atenção naquilo que você fala o dia inteiro, porque tem gente que ao invés de criar um universo de bênçãos, um universo de possibilidades, um universo de vida, a pessoa destrói tudo que Deus fez e falou que faria na vida dela. Toda vez que eu e você abrimos a boca para reclamar, murmurar, praguejar, tudo aquilo que Deus viu para nós começa a ser recolhido. Ele não retira, fica recolhido. Se nós voltarmos, e hoje eu quero encorajar o Rogério a voltar a ouvir pela palavra, enxergar pela fé e falar segundo Deus falou. Aí se prepara, porque aquilo que você ainda nem viu, nem imaginou, Deus já preparou, planejou, e só está procurando um parceiro, uma parceira, alguém que diga para ele, Senhor, estamos juntos, vamos realizar isso aí junto. Deus está procurando alguém na terra, com quem Ele possa contar para realizar suas grandezas e suas proezas, e irmão, esse alguém temos que ser nós, a igreja dEle, a noiva dEle. Quando eu vou fazer uma viagem, e a pastora Angélica, o Rogerinho, Israel, vão comigo, irmãos, 2, 3 semanas antes eu já estou pensando que roupa que eu vou pôr, o que eu vou fazer, o que eu vou levar. Se pelo menos a pastora, minha esposa vai comigo, já não dá para ir os meninos, mas já começa pergunte a eles estão aqui na primeira fileira de testemunha, quando eu vou viajar sozinho para ministrar, quantas vezes eu tinha que sair de casa às 5:30 da manhã para estar no aeroporto, 5 horas minha mala não estava pronta.
Em 10, 15 minutos eu colocava alguma coisa lá rapidinho e saía. Porque eu olhava assim para aquela mala e falava assim, meu Deus, é bênção, eu vou te servir, Pai, mas, sabe, eu queria estar indo e estar levando pelo menos a minha esposa comigo. Às vezes ela precisa ficar para ministrar a igreja, então pelo menos meu filho. O Israel ainda não tem idade para isso, mas o Rogerinho comigo. Daqui a pouco, 6, 7 anos, eu já vou levar o Israel lá para o Haiti, para ser batizado no fogo. Amém, obrigado. Vocês depois brigam com a Sandrinha aí, que ela fez assim. Mas presta atenção, sabe o que é isso? Em toda realização minha, eu quero ter quem eu amo perto de mim. Eu não sou egocêntrico, eu quero me realizar, eu. Não, Deus. Isso é a essência de Deus, não é porque eu sou bom, é a essência de Deus em nós. Então Deus olha para a terra e diz, quero me realizar, quero fazer grandes coisas, poderia fazer sozinho, mas eu conto com vocês. Deus, estou aqui, a tua noiva está aqui, tem mais alguém? Deus quer fazer coisas aqui na terra, conta comigo, pode me usar, pode compartilhar comigo que nós vamos junto pela fé. Ele já viu, quando ele viu, ele falou, quando ele falou, ele só procurou alguém que cresce. Alguém precisa crer no que ele falou. Se alguém crê no que ele falou, alguém vai se mover com ele e vai realizar. O impossível, extraordinário, sobrenatural se transformarão em testemunho na boca de quem creu. Mas na boca do incrédulo continuará a murmuração, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo, irmão, tudo. Escolhe o difícil que você quer na vida. O difícil de maneirar a alimentação ou o difícil de ver doente. O difícil de exercitar ou o difícil de entrevar e parar numa cadeira de roda, numa cama. O difícil de perdoar ou o difícil de ter um câncer carregando mágoa. O difícil de confiar ou o difícil de se aterrorizar, bombardear de desconfiança, suspeitando toda hora. O difícil de se mover pela fé ou o difícil de continuar mendigando, achando que o braço da tua carne é mais poderoso que o teu Deus. Tudo é difícil. Eu não vim pregar uma mensagem fácil, eu vim pregar uma mensagem bíblica, e a mensagem bíblica tem poder para fazer o que nós não conseguimos fazer, e eu creio que já está fazendo na vida de muita gente aqui. Se eu encerrasse aqui, já tem muita gente que diria, pastor, eu ouvi o que eu precisava, já dá para eu tocar a semana pela fé. Pare, vigie nas suas palavras. Vamos fazer um propósito, daqui até quarta que vem, você vai escrever, mulherada, pega o batom, escreve no espelho do banheiro, vigie nas suas palavras. Ou no espelho do quarto onde se arruma, todo mundo se troca, aí ela vigie nas suas palavras. Nenhuma falou amém. Está com medo de estragar aquele batom? Ei, pastor, batom de quê? Estraga a vida falando bobagem então. Escreve. Não, pastor, eu vou escrever num papel e vou colar. Então vai. Esse apego com o batom, então vai, põe lá. Pum. Agora apareceu um amém. Põe na porta da geladeira. Zé Paulo, Rogério, põe no painel do carro. Paulo, na moto, põe. Vigie nas suas palavras, porque ela tem poder de construir e de destruir, de levantar e de derrubar. Só que o primeiro que a gente constrói, ou destrói, levanta ou abate, não são os outros, somos nós. Gente amarga não constrói. Gente incrédula, negativa, pessimista não constrói. Gente que tudo é difícil não sai do lugar e vai acumular mais coisas difíceis. Mas gente otimista começa a olhar e fala assim, graças a Deus, hein? Uma parte já foi, um pedaço está pago, um pouquinho já aconteceu. Ó, Deus está falando, Deus está testificando, Deus está dirigindo. Como é que nós vamos enxergar o mover de Deus na nossa vida? Sempre reclamando do que está faltando? Ou sempre agradecendo pelo que está tendo? É aquela história de lavar a louça cantando porque tinha comida para sujar a louça. Tem gente que não tinha comida para sujar a louça, e tudo que queria era ter uma louça para lavar porque comeu alguma coisa. Tem gente que queria agradecer por ter uma casa para limpar, por ter um cômodo a mais para limpar. Nossa, olha o tamanho desse banheiro, olha o tamanho desse quarto, olha essa casa, olha esse quintal, olha esse cachorro. Tem gente que queria ter. Agradeça mais, reclame menos. Isso desintoxica a alma e nos ajuda a nos mover por fé. Eu só vou para o próximo nível se for aprovado nesse. Rogerinho veio falar comigo, papai, oi filho, eu estava vendo, só no celular dele, uns tempo atrás, só as fotos dele assim no espelho, sem camisa, irmão, e o abdômen dele está igual ao meu, desenhado assim, sabe, os gominhos. O meu está em alto relevo, o dele está chapado.
Aí todo cheio de, falei assim, esse menino está todo, papai, queria fazer academia. Eu falei, ainda bem que você queria. Por quê? Eu falei, filho, você já está no futebol, você tem a sua escola que você vai de manhã, às vezes de tarde, às vezes volta à noite ainda. E tenho servir a Deus. A hora que eu olhar para você e ver que está sobrando, Rogerinho, sobrando tempo, sobrando energia, sobrando disposição. Então dá para encaixar mais uma atividade, conta comigo. Mas no momento, eu estou vendo você lutando, e agora ele está com o empreendimento dele aí, Ab Esportes, propaganda de graça, viu filho? Depois você paga um lanche, papai. No Madeiro, faz tempo que eu não vou lá. Estou aceitando. Mas se for outro também. Cachorro quente ali do lado do terminal Ferrazópolis, eu me alego. O Ozelinha é testemunha disso. E mesmo que ele fique frio, porque eu fico atendendo às vezes no telefone. Ei, falei, Rogerinho, você não está dando conta. Você tem uma empolgação. Joia. Mas você não está dando conta. Organiza e sobra. Aí a gente vê o que a gente faz. Irmão, a gente precisa olhar. A gente está dando conta de carregar o que está carregando, ou a gente está deixando o principal para trás? Porque o principal é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, repousar à tarde, comer pão de dores. Porque Deus dá. Deus o quê? Deus o quê? Dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Porque eles vão dormir. E irmãos, eu estou melhorando nesse quesito. Eles vão dormir porque estão confiando que Deus está guardando a vida deles. Nós falamos muito ano passado do Shemitah. O Shemitah tem a ver com o dormir, é o descansar em Deus. Você vem para o culto porque é hora de eu descansar em Deus, é hora de eu ativar em Deus, de conectar com... Não dá tempo porque eu preciso trabalhar mais, eu não posso, e não constrói nada. Porque o Senhor não está sendo prioridade. Tudo foi criado pela fé. Deus trouxe. Deus continua trazendo. Deus continua trazendo daquilo que ninguém imagina, daquilo que ninguém acredita. Deus continua trazendo e fazendo daquilo que não se vê. E ainda diz o versículo 4, olha: pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer. Identidade. Qual a identidade do justo? Ele vive pela fé. E a fé não envelhece. Por isso o justo até os seus últimos dias pode viver pela fé. Por isso o justo pode morrer pela fé. E nós vamos falar disso. Porque a fé não envelhece. Paulo diz isso. Abraão mostra isso. Moisés, Caleb. Gente, a gente passaria a noite aqui só falando de pessoas que mostraram que fé não envelhece. Não envelhece, mas precisa ser sustentada. Um dia Abraão deixou de ouvir Deus e ouviu Sara dizendo que era velha. Ele acreditou no que Sara disse: sou velha, estéril, é verdade, não tem jeito, e se deitou com Agar e arrumou a maior confusão da vida dele. Mas aí ele renovou a fé dele. Ele voltou a olhar para a fé. Ele se voltou para confiar em Deus. A Ju, acho que foi ontem ou anteontem, acho que foi o Marcelão que foi brincar com ela, ou foi falar com a Pâmela, e eu gostei que a Ju foi com os 2 pés no peito do Marcelão, brincando. A gente é uma família. Não sei o que. Ela olhou para o Marcelão e falou assim: encalhado está quem casou errado. Encalhado é quem fez aliança onde não devia. Conjugal, ministerial, comercial, profissional, de amizade, do que for, porque está preso em algo. Quem pode escolher é livre. Quem pode consultar Deus antes de tomar decisão é livre. É livre. Fé não envelhece. A visão é renovada. A palavra de Deus está de pé. Abel oferece um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. O justo vive da fé. E Deus aprovou suas o quê? Ofertas. Irmãos, as nossas ofertas têm sido aprovadas por Deus. Eu não estou falando de dinheiro, também vale, mas eu não estou falando de dinheiro. A nossa entrega está sendo aprovada por Deus, porque não é só ir para o culto, não é só ler a Bíblia, não é só orar. Vamos lembrar que o Caim e o Abel, os dois fizeram ofertas. Então vamos
para facilitar, os dois foram para o culto. Deus recebeu o culto de um, não recebeu do outro. Os dois, gente, eu só estou, tá? Os dois leram a Bíblia. Deus abençoou um lendo, o outro não. Os dois fizeram um jejum. E Deus se agradou do jejum de outro, e não no jejum de um, de Abel, mas não se agradou do jejum do outro. Gente, eu só estou fazendo alguns paralelos, está dando para entender? Quem é você nessa história? Quem sou eu? O Abel que faz pela fé, ou Caim que faz de qualquer jeito? Se eu começar a fazer de qualquer jeito, Deus não vai se agradar. E vou te dizer, se Deus não se agradar, você vai saber. Porque aí eu posso trazer aqui, irmão, a maior revelação teológica, o estudo aprofundado de sei o que, do Apocalipse, e vou trazer uma mensagem e tal, e não vai bater, não vai entrar no coração de ninguém. Você vai falar, fluiu não. Aí vem de novo, não fluiu, daqui a pouco, ó. E eu não estou falando de uma pessoa isolada, porque às vezes o problema é na recepção, não é na entrega. Mas é quando você começa a ver que o corpo não está recebendo o alimento. O corpo não está recebendo um bom alimento. O que Abel ofereceu agradou a Deus, o que Caim ofereceu não agradou. O que a gente está oferecendo para Deus está agradando? Porque não é só oferecer, é agradar. É oferecer segundo o que Ele falou, o que Ele pediu, o que Ele direcionou. O versículo ainda diz assim, olha só o final do versículo 4. Deus aprovou suas ofertas, embora há muito esteja o quê? Morto, ainda fala por meio de seu exemplo de quê? De fé. Presta atenção. Milhares de anos se passaram, e o exemplo de fé de Abel hoje está tão vivo quanto estava no dia que ele fez aquela oferta. Porque a fé não envelhece. Abel envelheceu? Abel envelheceu? Sim. Abel morreu? Sim. O primeiro homicídio na terra foi por causa de uma oferta. Por isso que o diabo fica tão furioso quando fala de dinheiro na igreja. Por isso tem tanta gente acomodada e ainda não tomou a decisão de ser fiel a Deus, andar em aliança com Deus. Nós vamos ter um seminário no final desse ano, novembro. Eu prorroguei até o final desse mês o lote 2 a R$480 a inscrição. E tem gente que não se inscreveu porque acha, não, porque tem medo de ouvir Deus, porque está apegado a mamão. Porque uma pessoa que é livre em Cristo é generosa, porque reconhece a generosidade de Deus, e não falta nada para essa pessoa. Sabe para quem falta? Para aquele que vive mendigando, apegado. É o apegado que falta. Irmão, quantas pessoas terminaram, por exemplo, um namoro, um noivado, e infelizmente até um casamento, porque a outra pessoa sufocava pelo apego. E eu não estou dizendo que terminar casamento é justificado porque o outro me sufoca pelo apego. Não, vai buscar tratamento, vamos buscar instrução, vamos buscar Deus, busca aconselhamento, tem um monte de coisa aí. Mas vocês já viram casos assim? Que por causa do outro sufocar, perdeu? Quem já viu, diga amém. O excesso de apego sufocou e perdeu. Tem gente que a vida financeira nunca sai do lugar porque a pessoa sufoca, é apegada. Mas a Bíblia diz que o liberal dá e recebe mais do que deu. Abel morreu, a oferta dele está viva. Porque a oferta dele não foram só as primícias que ele levou ao Senhor, mas foi o testemunho de pagar o preço, ainda que com a própria vida, e não negar o seu amor pelo Senhor. O testemunho de Abel mostra que a fé não envelhece, ainda que o nosso corpo, o tempo passe, a gente envelhece e morre. Mas vamos continuar vendo mais exemplos. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver quem? A morte. Olha a fé do Enoque, que incrível. Sem ver a morte. E ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado era conhecido por agradar a Deus. Mais um que a fé não envelheceu, agradou a Deus. Sem fé é impossível, o que diz aí? Agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus. Alguém aqui quer chegar mais perto de Deus esse ano? Voltar à essência? A Bíblia diz que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Pastor, eu vim para o culto, mas eu também estou na expectativa de receber algo. É pecado? Não. Sabe qual o problema? É quando a gente faz pela metade. Tudo que eu quero receber de Deus é bíblico, e tudo que Deus quer receber de mim, não. Eu quero que Deus
cure, perdoe, liberte, restaure e prospere. Aí Deus quer que eu perdoe, não perdoo, que eu ore pelo enfermo, não oro, que eu compartilhe meu testemunho, não compartilhe. Eu não posso. Eu quero de Deus o sim, mas eu tenho para Deus o não. Quem está entendendo? Agrada a Deus quem ouve o sim ou não de Deus e também se posiciona quando Ele fala. Aí diz mais ainda, olha o versículo 7. Pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Gente, virou um meme esse tempo atrás. Todo mundo zombou de Noé até que choveu. Até o dia que choveu. Não importa se vão zombar de mim e de você, que zombem de nós, porque nós não negamos a nossa fé. Se o bullying que eu tenho que sofrer nessa vida é por causa da minha fé, estou bem bulido. Está do jeito certo. Noé passou por isso, velho gaga, louco, perturbado, mas no dia que ele entra na arca e se fecha lá dentro, o pessoal, Deus vem e fecha lá por fora e sela. Eu fico imaginando o pessoal falando doido, vai morrer com esses animais aí, vai atacar um ao outro, vai virar uma confusão. De repente começa a pingar do céu, e engrossa, e engrossa, e engrossa, porque até aquela época a Bíblia diz que só um orvalho na madrugada regava a terra, subia do solo e regava. Quando choveu, todo mundo bateu a porta da arca. Noé disse, não posso fazer nada. Mais ou menos assim, Deus trancou, a chave está com Ele. Só abre quando Ele permitir, eu não posso, eu não consigo, só Ele para abrir. Irmãos, a fé de Noé não envelheceu com os anos de construção da arca, pregando e construindo, pregando e construindo. A fé dele não envelheceu, mas ela precisou ser sustentada todos os dias. Eu creio que Noé falava com Deus e Deus reafirmava, é isso mesmo Noé, é isso mesmo Noé. O que você está alimentando como prioridade na tua vida? A tua fé ou a tua carne? O natural ou o espiritual? A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, o natural não discerne nada muito bem, ele tenta fazer tudo do jeito dele e dá tudo errado. O espiritual ouve a Deus, confia em Deus e colhe os frutos de Deus. Eu quero viver da colheita que o céu tem para mim. Mais alguém dá um glória a Deus aí. Aí o versículo ainda 7 diz, ele obedeceu a Deus que o advertiu acerca de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Tem gente que quando conquista alguma coisa já acha que está no controle. Tem gente que a sua vida começar a melhorar, as coisas começarem a melhorar, já começa a se tornar autossuficiente. Foi assim que Pedro negou Jesus. No primeiro ano dele com Jesus, eu duvido que ele responderia o que ele respondeu. Nos primeiros meses, servindo a Jesus, aprendendo com Jesus, imagina que Pedro diria para Jesus, eu não vou te negar, eu estou pronto, eu isso, eu aquilo. Cuidado, a Bíblia diz que não é o diabo que precede a queda, não é a armadilha, não é a traição dos inimigos, não é a decepção e frustração com as pessoas. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O caminho da queda é preparado, é precedido pela soberba. Quando eu me torno autossuficiente, eu sei, eu resolvo, eu não preciso, eu já sei, não. Eu preciso continuar dependendo de Deus, eu preciso continuar vivendo pela fé. Abraão teve experiências com Deus ao longo da caminhada. Quando ele chega na terra, ele não diz, eu sou bom, eu sou o patriarca da fé, eu sou amigo de Deus, não. Na verdade, Abraão no meio do caminho errou, quebrou a cara, doeu e aprendeu. Cada passo da minha vida, por menor que seja, eu preciso depender de Deus. Irmão, quer ter sucesso na vida? Dependa de Deus em todos os passos que você tem. Sua fé precisa ser sustentada. A nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. Aí ainda diz, chegou à terra que lhe havia sido prometida e viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa.
Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Gente, Abraão, não é por acaso que esse homem era amigo de Deus, ele entendeu a visão de Deus. Quando ele chegou na terra prometida, ele olhou e falou assim, não, o que Deus falou é melhor do que isso. Não era descontentamento, não era um Abraão ingrato, não era um Abraão que nunca está bom para ele, porque tem fase da vida que a gente está assim, nunca está bom. Quem já? Eu já contei aqui, irmãos, principalmente lá na América Brasileira, eu sofri mais com isso, que eu brigava com Deus toda quarta-feira antes de pregar. Ô pastor, depois se eu vinha pregar, vinha, fazia as pazes, porque quem pode mais, ele pode, então. Por quê, irmãos? Quem lembra de eu já contar essa história? O Zé lembra, hã? Aqui ó, o Gu lembra, o Zé, por causa da chuva. Irmão, segunda não chovia, terça não chovia, quinta não chovia, sexta não chovia, sábado não chovia, domingo não chovia. Quarta-feira à tarde fazia o quê? Chovia, ou o dia inteiro. Aí, irmão, à tarde eu ia ficando enfesado. E se você nunca se sentiu assim, atira a primeira pedra, por favor. Eu falava assim, Deus, não, o senhor está de brincadeira? O senhor é contra mim? Como é que eu consigo? Como é que eu vou? Senhor, tem tanto dia para chover, é só na quarta-feira? Não, o senhor está de marcação comigo? Não é possível, tanto dia para chover. E eu brigava com Deus, ficava bravo, descontente. Alguém mais já brigou com Deus? Irmãos, às vezes eu estou caminhando, aí Deus me dá uma palavra, aí eu quero gravar um vídeo para compartilhar com vocês. Aí eu estou fazendo a minha caminhada, a hora que eu vou gravar o vídeo, aumenta o vento. Entra no fone. Aí o vento. Para. Aí vou de novo, aí parou. Estou perto de um prédio, agora parou. A hora que eu começo a gravar, o vento. Aí esse dia eu falei, Deus, perdão. Eu não quero ficar chato de novo. Você está vendo que as doideiras que você tem é normal? Eu também tenho. Briga com o vento, briga com a chuva. Ei, nós não estamos falando de um Abraão insatisfeito da vida. Choveu está ruim, ventou está ruim, está calor está ruim, está frio está ruim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Abraão que quando chegou ele falou, maravilhoso aqui. Não, mas espera aí, o que Deus me prometeu é uma cidade que desce do céu. O que Deus me prometeu, o nível é outro. Abraão já está vendo as ruas de ouro. Abraão já está vendo a morada, a habitação que Jesus falou que ia nos construir. Irmãos, isso é ser alinhado com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais revelações nós temos, mais conhecimento nós temos, mais desapegamos desse mundo aqui. Abraão está conquistando aqui, mas o coração dele já está lá. Ele anda com os pés na terra e o coração e os olhos no céu. Essa é a verdadeira caminhada cristã. Os pés na terra, eu preciso andar aqui, eu preciso ter bom senso aqui, mas os meus olhos e o meu coração já estão naquilo que vai vir. É o céu. A minha maior bênção, a minha maior recompensa é e sempre será o céu. Nada se compara a isso. Abraão esperava uma cidade de alicerces eternos, nunca vai cair, ninguém derruba. Não vai ter mais um jovem ou uma criança entrando em escola e matando outras crianças. Não vai ter um pai abusando de uma filha ou de um filho. Não vai ter uma pessoa matando ou viciando outra pessoa, uma pessoa explorando, se aproveitando da outra, traindo, decepcionando. Não vai ter. Alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Sabe o que Abraão está falando? Senhor, isso aqui é maravilhoso, mas o meu coração não se engana. Eu estou pertinho do Senhor. O que o Senhor vem falando comigo é maior do que isso, né? Eu imagino Deus, caramba, ele entendeu. Gente, quando eu começo a falar uma coisa aqui, alguém já pega antes, eu percebi que alguém pegou, aquilo dá uma alegria no meu coração. Quem também fica assim? Era assim que eu imagino que Deus olhava para Abraão e dizia, esse é meu amigo. Eu nem precisei falar em detalhes, ele já percebeu. Pegou no ar. Sabe, você tem alguém que conhece só de olhar? E eu não estou falando, pastor, tem minha mãe, só de olhar. Quando olhava, o pai... Não, aquele olhar todo mundo vê, todo mundo conhece. Mas tem gente, irmão, que só do jeitinho que a pessoa falou, o tom de voz, o jeito que ela estava no dia, você fala, tem alguma coisa diferente aí. Abraão foi se aproximando, estreitando seu relacionamento com Deus de tal forma que ele começou a enxergar o que ninguém mais enxergava. Que assim seja a nossa fé em nome de Jesus. Diz mais ainda a Bíblia, deixa eu pegar aqui que virei, versículo 12 agora, não, 10, 10 já foi 11, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um
Filho, porque foi pela fé, e a fé não envelhece, o ventre da mulher envelhece, o corpo do homem envelhece, prédios envelhecem, cidades aqui envelhecem, mas a fé, a palavra de Deus, por que a fé não envelhece? Porque a fé vem pelo, e ouvir pela, e o Senhor disse, podem passar os céus e a terra, mas a minha palavra, portanto, a fé continua sendo nutrida, alimentada pela palavra, ela não envelhece. A casa envelhece, o carro envelhece, o corpo envelhece, a saúde envelhece, qualquer coisa envelhece. A fé se renova todas as vezes que ela é alimentada, nutrida, sustentada pela palavra de Deus. Ame essa palavra. Aí diz ainda, ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Creu, foi a fé que sustentou uma idosa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Irmão, se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Mais alguém? Porque a gente tem a mania de dizer, mas Abraão ainda era forte. Quando Sara morreu, ele teve outros filhos. Porque Deus deu vigor. Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele era um homem velho e sem vigor. Sabe aquele negócio, Paulo, que vocês ficam conversando aí, trocando receita? Você, o irmão Carlos, o Zé Paulo? Eu não vou falar do que? Aquelas receitas. Abraão também passou essa luta. Mas pela fé, o vigor chegou. Pela fé, o que ninguém mais acreditava e já zombavam de Abraão. Qual o seu nome? Abraão. Ainda aumentou para multidões de nações, o pai de multidões de nações. Cadê os seus filhos? Cadê os seus filhos? A fé trouxe o que ninguém acreditava que poderia acontecer. E diz ainda, e assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Irmãos, tudo isso porque a fé não envelheceu. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. A fé é um dos termômetros do quanto reconhecemos nossa identidade. Como assim, pastor? Porque o tempo passou, aos olhos naturais, ninguém mais acredita, você e eu estamos desacreditados. Há um projeto que alguém já falou para a gente, abandona isso, larga a mão, mas Deus está dizendo, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados serão todos que se levantarem contra você. E aquela palavra vem e alimenta a sua fé, rega a sua fé. O termômetro, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro da promessa, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, a eternidade é para mim, o céu é para mim. Jesus falou que foi preparar morada, tem casa para mim no céu. Alguém pode terminar essa vida aqui sem nunca ter uma casa própria, mas se você crê em Jesus, você tem uma casa na eternidade e construída por Jesus. Ele disse, não se preocupem porque eu vou preparar morada para vocês. Irmãos, a fé é um dos termômetros do quanto reconhecemos nossa identidade. Alguém que não reconhece mais quem é em Cristo não tem fé, é desanimado, é murmurador, é preguiçoso, é acomodado. Mas alguém que reconhece quem é em Cristo Jesus, levanta e diz, hoje é o meu dia, hoje vai ser melhor do que ontem, hoje se eu não chegar lá, eu chego mais perto, hoje se não acontecer, tudo acontece mais um pouquinho, e é assim de fé em fé que nós vamos avançando, é de fé em fé. Abraão foi de fé em fé, sabe, os heróis da fé, irmãos, entenderam, sabiam quem era o Deus deles. Identidade, você sabe quem é o teu Deus? Você lembra do sacrifício da cruz? Você lembra do tamanho do amor do Pai por você? Então se você lembra disso, saiba que você é alvo da fé, alvo de promessas, alvo de realizações que Deus quer trazer para a terra, através de filhos dele, e ele marcou algumas para mim, outras para você, outra para o outro, porque para Deus não há acepção de pessoas, então tem realizações para todos nós, pela fé. E ela não envelhece, mas precisa ser sustentada, ela precisa ser alimentada. E como alimentar essa fé? Olha Josué capítulo 14. Josué
capítulo 14, versículo 6, está escrito assim, ó: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha quantos anos? O que ele disse aí? Eu tinha quantos anos? 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia, para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Essa promessa é para quem dava relatórios verdadeiros, hein? Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o quê? Coração. Gente, não se apoie em si mesmo nem nos outros, se apoie na palavra de Deus. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o quê? Irmão, com Deus não tem mais ou menos não. Quando perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento, qual é o principal mandamento, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A sua medida de amor próprio serve para amar o próximo, mas não serve para amar a Deus. A medida de amar a Deus é todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Todo. Se eu dividir o meu coração entre amar a Deus e amar a mentira, eu não estou amando a Deus de verdade. Entre os projetos de Deus e os projetos da minha mente, que acho que é melhor que Deus, eu não estou amando a Deus de verdade. Se eu prefiro me apegar a emoções, sentimentos, sejam eles bons ou ruins, que ainda marcam o meu coração, eu não estou amando a Deus de toda a minha alma. Quem está entendendo? Josué está dizendo aqui, o Calebe está dizendo: Moisés reconheceu que eu amei a Deus de todo o meu coração, que eu amei de verdade, então eu tenho promessa, essa terra é minha, eu vou assumir. Só que o verso 10 vai dizer: agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia o que, igreja? Prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com quantos? Quantos anos, Naná? 85. Não, estou falando do Calebe, se você também. 85 anos. Tem alguém aqui com mais de 85? O irmão Marcos está rindo de você, Naná. Está até vermelho ali. Tem alguém aqui com 85 ou mais? E que você já está desanimado? O Calebe com 85 estava ligadão, dizendo: eu vou conquistar, a terra é minha, eu vou conquistar, eu vou entrar lá, Deus prometeu. Sabe por quê? Porque a fé não envelheceu, e se eu me alimento da fé todos os dias, eu também sou renovado junto da fé. Porque não adiantava Abraão ter fé. Eu tenho fé de ter um filho, mas ele precisava que o corpo dele fosse renovado para produzir um filho. A Sara precisava que o corpo dela fosse renovado para produzir um filho. Calebe precisava do renovo de Deus para guerrear e ir tomar posse da terra. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você? Fé não envelhece, e quem vive pela fé se renova espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, na família, nas emoções, no ministério. É tempo de renovação de Deus aqui para a gente, a partir da nossa fé. Senão fica um velho rabugento, uma velha rabugenta. E vou dizer, tem velho rabugento com 15 anos, com 20, com 30, com 40, com 50. Gente, tem pessoa que você diz: vamos onde? Ai, pelo amor de Deus. Gente, me dá agonia, pelo amor de Deus. Deus criou a gente para viver. Se ficar deitado o dia inteiro fosse bom, no hospital não tinha ninguém doente, estava tudo curado. Eu não estou dizendo que nós não precisamos, não tem aquele momento que a gente precisa descansar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que tem gente que passa mais tempo do seu dia deitado do que em pé, mais tempo parado, sentado do que em atividade. E aí não sabe por que está mal na vida, porque você não foi criado para ficar encostado. Ô pastor, mas eu não tenho. Meu irmão, vem aqui para a porta dessa igreja, vem amar o próximo, vem amar a Deus, vem amar essa casa de oração. Todo dia tem oração 3 da tarde, muitas vezes eu venho aqui, chego aí, tá as irmãs aí, uma irmã sozinha orando, não tem um varão de Deus aí que pode vir 3 da tarde, eu vou ficar lá na porta para as irmãs orarem à vontade, se alguém chegar eu estou ali, eu fico ali sentadinho, faço a minha oração e tal e tal.
Tem tempo disponível, para de reclamar da vida e vai servir a Deus. Pastor, eu estou esperando uma resposta, uma proposta de trabalho e tal, e vai esperar fazendo o que? Assistindo novela da tarde? Vale a pena se contaminar de novo? Peraí, Romanos 10, 17, olha o que diz Romanos 10, 17, põe para mim por favor, eu cito sempre, mas é bom colocar às vezes. Então vamos lá, Romanos 10, 17, portanto a fé é o quê? Não, por favor, leia com fé. Gente, eu estou pregando sobre fé hoje aqui, vai. Portanto, a fé... Não, a fé é o quê? Vem por ouvir. Isto é, por ouvir a respeito de Cristo. Então a fé vem por ouvir pela palavra? Ok. A fé faz o quê? Então a fé está em movimento? Então a fé está viva? E quem está vivo e vem também pode ir? Então a fé vem por ouvir a palavra e vai por não ouvir a palavra. Entendeu, Pamela? Pegou, a Pamela já pegou ali. O sorriso dela falou, pastor, já valeu minha noite. Porque enquanto eu estou me alimentando de fé, a fé está vindo, estou ficando musculoso na fé, eu estou me posicionando. O outro diz assim, não adianta nada, nem vou abrir a Bíblia, nem vou orar hoje, não vou ler a Bíblia. Gente que se dá o luxo de passar um dia sem abrir a Bíblia e ler. E orar. Que passa um mês sem fazer um jejum, que consegue passar um domingo sem vir cultuar e adorar o Deus a quem diz que pertence. Eu sou teu, mas não tenho tempo para você. Como é que é isso? Quem aqui tem um tênis, um sapato? Aí um dia você foi colocar, ele olhou e falou assim, não, hoje eu não estou afim. Ele já fez isso? Por quê? Ele é seu, é você que decide. Nós dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas dizemos não para Ele, nós queremos decidir, então não é Senhor. Queremos Jesus como Salvador, me salva, mas não queira dirigir minha vida, deixa que eu dirijo, quando eu precisar de ajuda eu te consulto. Não é assim que funciona. A fé vem, mas quando eu prefiro gastar mais tempo com outras coisas, a fé também vai. A fé não envelheceu no coração de ninguém, infelizmente ela saiu, foi para outros lugares, mas basta a gente voltar a ouvir que ela vem de novo. Basta voltar a ouvir que ela vem de novo. Gente, não dá tempo de eu pregar tudo que, como falei, mas Pedro um dia nega Jesus. Depois que ele nega Jesus, ele foi arrogante, orgulhoso, não ouviu Jesus, achou que podia decidir por conta própria, aí nega Jesus, o galo canta, ele entra em desespero. Ainda bem que ele não fez igual Judas, não foi se enforcar, mas naquela hora a fé foi embora. Tanto que a Bíblia diz que Pedro voltou a fazer o que na sequência? E ainda arrastou um monte de discípulo com ele, voltou a pescar. Jesus ressuscita e manda avisar o Pedro que ele quer ele numa reunião. Avisa todos os discípulos e a Pedro, destaca o nome dele, porque ele vai achar que não é para ele, e eu estou mandando dizer que é para ele vir. Esse é o primeiro alerta de Jesus. Segundo, Jesus vai lá, entra no barco deles, a pesca frustrada, pesca horrível, não pegaram nada, deu ruim. Jesus opera o milagre, Pedro pula no mar, pelo amor de Deus, é o Senhor, eu não tinha, meu Deus e tal. Quando eles voltam para a praia, já tem a mesa posta, preguei sobre isso alguns meses atrás, já tinha pães e peixe. Jesus perguntou, vocês têm alguma coisa para comer? Não era porque Jesus queria serrar alguma coisa deles, Jesus queria ver a disposição deles, porque Jesus sempre tem mais para nos oferecer do que nós para Ele. Quando Jesus te pede alguma coisa, Ele já preparou um banquete maior do que aquilo que Ele te pediu. Quando Jesus pede para você abrir mão de algo, o que Ele tem para você é maior, mas você fica apegado no que Jesus mandou abrir mão. Não, eu tenho que fazer justiça com as minhas próprias mãos. Não, eu tenho que fazer do meu jeito. A minha vingança, não, vingança não, minha justiça. Não, porque eu não posso. Enquanto você segura nas mãos, você não tem nada. Quando você consagra a Deus, você tem mais. O garoto deu 5 pães e 2 peixinhos, ele ofertou. Na volta tinham 12 cestos cheios de pães e peixes. Ninguém nunca vai ganhar de Jesus no tocante a oferecer. Ninguém. Pela fé. A fé vem quando a gente decide ouvir pela palavra. A fé vem quando você vem, senta aqui e ouve essa palavra. Agora quando você fala, hoje eu não vou, eu estou cansado, eu estou não sei o quê. Pergunta o Rogerinho, papai, eu estou. Filho, se você está cansado, Deus te renova. Se você está doente, Deus te cura. Se você está desanimado, Deus te anima. Me fala coisa que Deus não pode fazer, e aí eu concordo com você que você não precisa nem descer para o culto. Eu estou me arrumando para ir. Falei, aí sim, aí é você que tem que fazer. Irmãos, em Deus é melhor do que em qualquer outro lugar. Na presença de Deus é melhor. Diante do Deus vivo é melhor. Por quê? Porque a fé que estava indo embora, volta.
o problema nosso não é a fé que ficou velha, a fé ficou distante. A gente guardou ela numa gaveta, a gente deixou ela embora e começou a viver mais das circunstâncias, a gente começou a viver mais dos números, das palavras dos outros, das emoções, das decepções. A gente começa a alimentar nossa alma com um monte de coisa que manda a fé embora. Mas ainda bem que você veio essa noite, ainda bem que eu vim essa noite, porque a fé também veio, a fé está vindo, irmão. Tem gente aqui que já está entendendo, falou: meu Deus do céu, eu ia perder mais um ano, ia ser mais um ano que eu ia passar lamentando, ia ser mais um ano que eu ia pensar que não tinha jeito, mas Senhor, obrigado, tem jeito, vai dar certo, esse é o meu ano. Esse é o meu ano, irmão, eu não sei para você, mas esse é o meu ano. Nós terminamos Shemitah no passado, agora setembro vira o primeiro ciclo, primeiro ano é retomada, é plantação, é atitude. Quem está acomodado já está perdendo tempo. O que você vai ter para colher? É hora de retomar, é hora de empregar força, é hora de orar mais, é hora de buscar mais, é hora de vir mais fé, porque aquilo que parecia impossível, velho, tarde demais, Deus te chamou para viver, sonhar e realizar na presença dEle. Quem crê diga amém. Aplauda Jesus e por hoje está bom. Não encerra a transmissão, não se encerrou, volta com o tópico. Põe o segundo tópico para mim, só para eu dar o gostinho de abertura para o próximo culto. Quarta que vem eu continuo. Quarta que vem, você de casa, eu de você viria como eu vou vir. Mas você acha que não precisa, eu vou estar aqui. Olha só o que aconteceu com Caleb, pela fé. Caleb teve suas forças renovadas por quanto tempo? Você está esperando 6 meses, está revoltadinho? Igual eu fico bravo porque choveu 3 semanas seguidas, na quarta. A gente é bobo mesmo. Se desgasta à toa. Irmão, só desgasta a gente. Isso não diminui o trono da glória de Deus, a beleza. Os anjos, querubins, serafins vão parar de adorá-lo, porque a gente está de biquinho na terra, estou de beicinho, porque Deus não me deu o que eu queria. Sabe qual é o nosso problema? A gente faz bobagem na vida e não quer lidar com as consequências. A gente quer que Deus venha e resolve tudo de uma vez. Mas tem coisa que é processo, e se você tentar cortar caminho no processo, o processo te corta no meio. Caleb teve que segurar 45 anos por um erro que ele nem cometeu. Não foi ele que duvidou de Deus. Vocês leram comigo a conversa dele com Moisés, ele dizendo: Josué, eu falei com Moisés na época, que o Senhor era conosco, e o Moisés disse: você amou a Deus de todo o coração, Deus vai te dar essas terras. Quem leu isso hoje comigo? Você leu ou não leu? Amém. E 45 anos ele teve que esperar, por causa da tolice de 10 espias incrédulos. Irmão, por muitas vezes eu falei endemoniados, mas nem sei se eu posso falar endemoniado, porque às vezes a gente está igual aos 10 e não igual aos 2. Negativos, não querem enfrentar a batalha, querem a facilidade, não querem passar pelo processo. Era uma terra nova, eles teriam que recomeçar. Não queriam. Eles queriam o seguinte: tudo fácil, tudo preparado, tudo nosso. Nada deles. Não era assim. Eles iam ter que guerrear, mas era pela fé. Porque depois, quando eles tomam posse de Jericó, é pela fé. Eles rodeiam, o muro cai, boa parte do povo já morre ali, o restante já não aguenta nada. Pela fé. Mas o incrédulo não entende, ele não vê pela fé. Ele só enxerga o que ele está vendo. Aí estou pagando um preço que nem é meu, estou pagando uma conta que nem é minha, eu não fiz essa escolha, não fui eu. Irmão, quem já na vida? Diga: Senhor. Não, se tiver coragem, vamos consertar isso, irmão, vamos sair daqui bem. Diga: Senhor, me perdoa, porque eu já fiz isso, já murmurei por um erro que eu nem cometi, e também pelos que eu cometi. A gente reclama, não quer passar. O Caleb passou 45 anos esperando morrer o último. Gente, eu fico imaginando. E Moisés foi um dos últimos. O pessoal olhando Moisés e dizendo: valeu, Moisés, mas pode ir. Porque pelo que a gente está vendo, enquanto não sair o último daqui, a gente não entra na terra. Irmão, imagina você sendo velhinho e querendo ficar saudável. Nem o médico atendia direito mais. Fulano está doente. Quem é? É daquela turma. Espera mais meia hora, eu estou ocupado agora. O que você está fazendo? Eu estou meditando. Só faltam 12, imagina. Gente, a minha cabeça, irmão, eu tinha que ser, sei lá, diretor não, de coisa, mas eu podia escrever, né? Eu sou preguiçoso. Deus tem misericórdia de mim. Eu preciso escrever. Obrigado, Flávia, por concordar que eu sou preguiçoso. Culto inteiro ela nem respirou. Agora que eu falei, eu sou preguiçoso, ela fez assim. Primeira vez.
Irmãos, eu fico imaginando a lista. Quantos faltam daquela turma acima de 20 anos? Fulano, fulana, Carla, Roselinha, Silmara. Não, Naná já foi, faz tempo. Zé Paulo. Tá bom, vamos olhando. Gente, tem uma luta ali, põe esse pessoal na frente, vai que eles morrem e a gente entra na terra. Quem ficou doente? Fulano, tá com o nome na lista? Tá, espera, põe na fila de espera, põe lá no fim da fila. Irmão, desde que o mundo é mundo, gente é gente. Vocês acham que ninguém nunca desejou a morte dos últimos que faltava? Ah, tomar banho, vai. Você já desejou a morte de bandido quando você viu alguma cena aí na coisa da televisão? Ei, então lá. E o Caleb tem que esperar os 45 anos. Mas Caleb teve suas forças renovadas pela fé, porque a fé não envelhece. Saia daqui hoje renovado, com as suas forças, com a sua visão, com as suas emoções, com a tua santidade, com a tua pureza, com a tua paixão por Jesus, renovadas pela fé, porque a fé não envelhece, e a fé te faz em Cristo mais do que vencedor. Só quem crê, diga amém. Aplauda Ele mais uma vez, Ele merece.